Adriel, privilégio, Adriel, Lorena, pensa que é um pessoal gente boa. Eu não vou expor o texto aqui hoje, eu queria apenas levantar algumas questões para a gente ponderar sobre liderança na igreja. Principalmente nesse tempo que a gente está envolvido muito com essa tal dessa ideologia do coaching, né? Não sei se vocês são afetados por isso aí, mas aquela ideia de que a gente é vencedor, né? De que a gente vai fazer acontecer. Oi? É poderoso. Isso é poderoso. Você segue os métodozinhos, né? Os passinhos que vai dar tudo certo, não tem como dar errado. E você tem que ser, dentro da igreja tem também, né? Você tem que ser cabeça e não cauda, essa balena toda. Eu queria partir da ideia bíblica de que liderança não é um título que você tem. Infelizmente, dentro da igreja existe muito isso, né? Vocês vão lembrar, todo ano acontece isso, né? Tem a eleição dos líderes da igreja, e aí no culto de final de ano chama todo mundo lá para frente, né? E você vê aquele monte de líder lá na frente, né? O líder disso, o líder daqui, o líder não sei o que lá, o líder de levar água para o pastor, o líder de tudo, né? Mas no final das contas, grande parte dessas pessoas, em muitos casos, tomara que não seja dado assim em São João do Paraíso, são pessoas que estão só preocupadas com o status, com a posição de liderança. E não entendem que quando a Bíblia fala de liderança, ela fala de serviço. Liderar, na Escritura, é servir as pessoas. Liderar não é estar no pedestal recebendo o afago das pessoas. Liderar é servir. E essa má compreensão, ela parte muitas vezes das próprias pessoas que lideram, como também parte muitas vezes das pessoas que são lideradas, que colocam seus líderes, aqueles que estão estão os liderando num pedestal e colocam quase como se fossem semideuses, né? Existe muito aquela ideia, né, do pastor quase como um sacerdote, quase como aquele que é infalível, que vai me mandar rezar 3 Pai Nosso e 10 Ave Maria e eu vou resolver meus problemas. Nós precisamos entender que o conceito bíblico de liderança não envolve status, pelo contrário, aqueles que são chamados a liderar são chamados a sofrer. Eu vou lhe botar aqui na responsabilidade, falando do ministério pastoral, eu vou lhe colocar aqui na responsabilidade de um rebanho e você vai penar, cidadão. A tarefa que você tem para fazer é árdua. Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em aparecer. Pode notar, normalmente aqueles serviços na igreja que as pessoas estão mais preocupadas em fazer são aqueles que dão visibilidade, são aqueles que vão a público, né? Que todo mundo vê fazendo. Olha, fulano faz isso, fulano tem aquilo, é o grupo de louvor, e glória a Deus por tudo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas estão preocupadas em buscar essas posições de liderança na igreja porque traz visibilidade, mas vai perguntar se alguém quer ser o líder da faxina na igreja. Então, muita gente não quer, porque não é algo que vai trazer visibilidade, né? Claro, você deixa o banheiro sem limpar, todo mundo vai perceber, mas enquanto está tudo bonitinho, ninguém vai perceber. Então eu queria partir desse pressuposto com vocês. Nós vamos orar antes e depois de orarmos, nós vamos caminhar um pouco sobre como isso deve acontecer na vida da igreja, tanto em termos de motivação. Esquece a ideia dos 4 passos para o sucesso, das 6 maneiras de vencer aqui, não é isso, né? Cada realidade é diferente. Eu quero apenas explorar aqui alguns princípios sobre o que a Bíblia trata como liderança e sobre como envolver pessoas que têm um tino para a liderança no ministério da igreja, que obviamente a gente vai trazer nuances do ministério pastoral, que é o ponto de liderança dentro da igreja, né? Todos os outros aspectos de liderança que são, em certo sentido, secundários quando nós colocamos a liderança espiritual, o cuidado espiritual da igreja nesse jogo aí. Tá bom? Vamos orar então? O senhor orem para nós, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estar juntos, obrigado por esse tempo que teremos aqui de aula, ao analisarmos e pensarmos sobre os líderes e os serviços que prestamos. Abençoa o pastor Ramon na transmissão
e nós, ao assimilarmos os princípios, os valores de líderes à luz da Escritura. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Então, eu vou mencionar alguns textos aqui, a gente não vai fazer leituras não, mas eu vou mencionar alguns textos, e aí vocês podem tomar nota dos textos, dos assuntos e fazer as leituras depois. Mas eu quero lembrar bem daquela fala que Jesus tem com o Tiago e João, vocês lembram disso? O Senhor Jesus, Tiago e João, no outro momento a mãe deles, né, parece que ela também estava influenciando os meninos aí nessa conversa. Eles chegam para o Senhor Jesus e dizem assim: olha, Senhor, estavam brigando lá também sobre quem é que era o maior no reino de Deus, né? Quem é que é o maior? Quem é que é o maior no reino do Senhor? Num determinado momento eles chegam para o Senhor Jesus e dizem assim: olha, Senhor, quando o Senhor instaurar o reino, quando o Senhor sentar no trono de fato, dá para a gente o privilégio de sentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que coisa, né? Às vezes a gente está procurando essas coisas, né, no reino de Deus. A gente está procurando evidência. A gente está procurando a melhor igreja, a igreja que está mais em evidência, o melhor serviço dentro da igreja, no sentido de que é aquele serviço que todo mundo vê e vai falar: olha que coisa boa que você está fazendo. Jesus olha para aqueles dois amorosamente, como sempre faz, e os repreende amorosa e cuidadosamente, dizendo: olha, vocês não estão entendendo nada. No mundo é normal, talvez muitos de vocês trabalhem em empresas, e o normal da empresa é o copeiro servir todo mundo, aquele que está lá embaixo, né? O auxiliar de serviços gerais é aquele que vai servir todo mundo. O diretor da empresa não, ele está lá em cima e todo mundo serve ele. A realidade é essa, né? Jesus diz: olha, no mundo é assim, aí fora é assim, mas aqui no reino que eu estou instaurando, no reino que eu estou trazendo, as coisas não são assim. Se alguém quiser ser grande no meu reino, esse deve ser aquele que serve todos os outros. Você olha na realidade da igreja, quem é que é o líder da igreja? Quem são os líderes da igreja? Os presbíteros, os pastores. São aqueles que estão servindo a todo mundo. Então, às vezes as pessoas pegam muito nessa questão do pastorado com relação ao título, né? A fulana entrou na maquininha de virar pastor, virou pastor. Estava até brincando com as irmãs, né? Porque eu conheço muitos irmãos aqui. Eu tenho uma dificuldade de me chamar de pastor. Problema nenhum. Porque o que faz o pastor não é o título que ele recebe. O que faz o líder não é o título que ele recebe. O que faz o líder, o que faz o pastor, é o serviço que ele presta. Alguém pode ser chamado de pastor e ser só um título. Assinou um papel lá e tem um título, reverendo, né, que o pessoal brinca, mas essa não é a realidade do serviço na vida da igreja. Jesus diz a Tiago e João: olha, vocês precisam entender que no meu reino, ao contrário do que acontece aí fora, no meu reino, grande mesmo é quem serve. Grande mesmo é quem está à disposição de servir todos os outros. E é isso que nós devemos buscar na igreja, irmãos. É isso que nós devemos buscar. E Jesus conclui dizendo assim: olha, e a prova disso está em mim mesmo. Lembram que ele fala assim com eles? A prova de que grande é quem serve está em mim. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir e dar sua vida em favor de muitos. Se Jesus Cristo, que é o Deus eterno, ele é o Deus da eternidade, ele é o Deus que subsiste desde quando não havia tempo, desde sempre, ele sempre existiu. Ele se humilhou, ele se colocou na posição de um escravo. Esse não é gente boa? Não é gente boa. Está servindo. Está ouvindo aí, mesmo? Tem que servir copa para os irmãos. Está me negando um pouco. Mas se Jesus, que é o Deus eterno, Jesus, que é o Senhor do tempo, se humilhou, se colocou na posição de um escravo, de um servo, em obediência ao Pai e ao decreto eterno, para servir, o que faz a gente pensar que a gente pode exigir algo diferente? O que nos identifica com Jesus Cristo, nesse sentido ministerial, de liderança,
é a disposição de servir os outros. Irmãos, o que é de gente arrogante, que se acha superior aos outros porque está em uma posição de liderança, não é brincadeira. E é claro, essa é a tendência natural do nosso coração. Eu posso falar pelo meu próprio coração, que eu conheço, e sei como é perverso e mal. Como é bom a gente ser reconhecido. Como é bom as pessoas nos elogiarem. Como é bom a gente estar numa posição de evidência e ser bem tratado pelas pessoas. Isso é ótimo. Não tem que dizer que não goste disso, né? Mas no final das contas, o que caracteriza a liderança no reino de Deus e o que caracteriza o ministério no reino de Deus é a disposição de servir os outros. Então, você quer ser líder? Maravilha, glória a Deus. Você está disposto a servir? Tira da sua cabeça a ideia que você vai ser um cabeção lá que vai dar orientação para todo mundo e vai fazer e acontecer. Não. O líder no reino de Deus, grande mesmo, é aquele que serve. Grande mesmo é aquele que se dispõe a servir os outros. Eu gostaria de pensar com vocês aqui no texto que está em Atos, sobre uma outra característica de liderança, né? Você já viu como muitas vezes a gente tem aquela ideia na igreja de vamos botar fulano em alguma coisa para ver se ele anima. Já viram isso? Fulano está lá esmorecido, né? Não quer saber da fé, não quer saber de Jesus. Vamos botar fulano para liderar o louvor. É que eu estou exagerando um pouco, mas tomara que não aconteça isso um pouco. Vamos botar fulano para liderar aqui tal departamento da igreja para ver se ele anima. Esse é a receita do fracasso. É claro, você tem que envolver as pessoas, você tem que colocá-las, envolvê-las na comunidade, tem que falar, vem cá, vamos fazer isso. Mas você não pode colocar a liderança dentro da igreja, ela não deve acontecer como um incentivo para o serviço. Pelo contrário, é o serviço que faz com que a gente perceba aqueles que despontam para a liderança. Não é essa ideia, vamos botar fulano para fazer alguma coisa para ver se ele anima. Vamos dar essa responsabilidade para ele aqui. Já viu isso, pastor? Vamos dar essa responsabilidade aqui. É o retrato do fracasso. Vai fracassar, depois vai ficar, né? Onde foi que eu errei? Errou, porque dentro do reino de Deus é o serviço que nos faz perceber liderança e não a posição de liderança que vai fazer alguém servir. Porque é de gente que fala, porque tem uma certa facilidade numa determinada área, porque fala bem, porque tem determinados dons, determinados talentos. Você sabe fazer isso, vou lhe colocar. Não, irmãos, a disposição de servir é indispensável para um bom ministério, para um bom serviço, para uma boa liderança na igreja. Vocês vão lembrar que Paulo terminou a viagem de missões, a primeira viagem com Barnabé, começa lá no capítulo 13, né, se desenvolve pelo capítulo 14, e depois, quando eles voltam para a igreja de Antioquia, que foi a igreja que os enviou, surge um problema com relação aos gentios. E agora o que a gente vai fazer com relação aos gentios? Vocês conhecem o conceito de Jerusalém, capítulo 15, resolve a questão lá. Olha, não vamos colocar um fardo nos ombros dos gentios, vamos exigir apenas que, por questão de considerar a consciência dos judeus, que eles se abstenham de carne sufocada, e por questão de moralidade, que eles se abstenham dos padrões pagãos que estão ligados à imoralidade sexual e da idolatria. É isso que a gente vai exigir. E não vamos exigir que eles guardem sábado, ou deixem de comer determinadas carnes, ou guardem uma dieta, ou um calendário, ou que sejam circuncidados. Depois disso, vocês lembram que Paulo e Barnabé quase saem no tapa. Resolve um problema, né? Depois Paulo tem a ideia, olha, vamos sair, vamos visitar as igrejas que nós fundamos, tem que mostrar, dizer às igrejas o parecer da Assembleia, né, o que foi decidido. Vamos aproveitar isso para visitar os irmãos, fortalecê-los na fé e, quem sabe, dentro do plano de Deus, expandir o reino um pouco mais. Só que Paulo e Barnabé brigaram por conta do João Marcos. Vocês lembram do João Marcos? João Marcos abandonou a equipe na primeira viagem missionária e Paulo falou, esse cidadão vai comigo, se ele for eu não vou. Barnabé falou vai, Paulo falou não vai, Barnabé falou vai. Resumindo, quase saíram no tapa. É sério mesmo, eles quase se enviaram no chão por causa de João Marcos. Resumindo, eles se separam
Barnabé vai para Chipre, de onde ele é natural, e Paulo vai para as regiões ali da Síria, de onde também ele é natural. E vocês vão ver que lá no capítulo 16 de Atos, no início ali da primeira viagem missionária, já está assim, pastor? Eu estou velho tem que só fazer Lá no início da primeira viagem missionária, capítulo 16, acompanhe comigo aí. Paulo foi a Derbe e depois a Listra, que são exatamente lugares onde ele fundou igrejas na primeira viagem, os últimos pontos ali, antes de fazer a viagem de volta. E lá ele encontra um discípulo chamado Timóteo. Olha que legal. Muito provavelmente Timóteo já era instruído, né, nos caminhos da fé judaica, porque a sua mãe e a sua avó eram mulheres que serviam ao Senhor. Mas ao que tudo indica, na primeira viagem missionária, elas chegam então ao conhecimento do Evangelho na sua plenitude. Aquilo que elas esperavam chegou, Jesus Cristo chegou, e eles então são convertidos ao Senhor. E algum tempo depois, quando Paulo volta para visitar essas cidades, Paulo encontra esse jovem lá, cidadão chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida, provavelmente pelo ministério da primeira viagem de missões, e o pai de Timóteo era um gentio, ele era grego. E olha o que é dito sobre Timóteo no versículo 2. O texto diz que os irmãos em Listra e Icônio, as cidades ali daquela região, o tinham em alta consideração. Timóteo era um adolescente, um jovem. Se a gente pega adolescente, você acha que é esses meninos que usam a calça caindo, né? Que está com um brinco, esse tipo de adolescente que a gente tem hoje, né? Nem tinha esse conceito de adolescência. O camarada era menino e virava homem. Era essa a transição. Hoje em dia a gente inventou é quase um limbo, né? É quase um limbo. O camarada entra e aí quando entrou ali não sai mais. Aí você tem gente de 40 anos que na verdade é adolescente ainda, né? Não amadureceu, é um meninão de calça caindo, querendo andar na modinha e não virou homem, né? É adolescente ainda. Mas Timóteo é um jovem aqui. E o texto diz que os irmãos ali o tinham em alta consideração. Timóteo era alguém que servia a igreja. Timóteo era alguém que estava à disposição do serviço de Deus. Ele não era só alguém que tinha uma determinada facilidade de falar bem, né? Ele era alguém que estava ali servindo aos irmãos, e por isso os irmãos o tinham em alta consideração. Geralmente a gente usa a palavra testemunho para dizer assim: eu vou dar bom testemunho. É claro, nós damos testemunho de Cristo. Quando a gente fala o Evangelho e vive o Evangelho, nós estamos dando testemunho, não de nós estamos dando testemunho de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Mas o termo testemunho, ele tem uma nuance passiva. Testemunho não é algo que eu dou para as pessoas, é algo que eu obtenho das pessoas ao meu respeito. Eu vivo de modo digno do Evangelho, então as pessoas vão dar testemunho de como eu vivo. Essa é a situação de Timóteo aqui, né? Ele obtém bom testemunho das pessoas porque vive de modo digno do Senhor. Paulo, quando vê aquele cidadão, ele fala: pronto, João Marcos não veio, Barnabé não veio, Silas, achei. Silas está aqui comigo. Paulo não estava sozinho, né? Ele chamou Silas, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém, que havia ido até Antioquia para lidar com aquele problema dos gentios e mostrar o relatório e o parecer do Concílio de Jerusalém. Ele não está sozinho, ele está com Silas aqui. Mas Paulo fala: Barnabé não veio, então achei. Veja que Paulo não pega um cidadão quando voou que está ali para dizer: vou pegar esse aqui para botar ele no eixo, né? Vou pegar esse aqui para ver se ele anima. Não. Antigamente as igrejas tinham o costume de pegar os piores cabos da igreja e mandar para o seminário. Exatamente, para se livrar deles. Talvez se reformava. E qual é o resultado? Maus pastores. Tem aí, não são bons, muito poucos exemplos que a gente tem. Não era nem convertido. Às vezes o cara nem crente era, dava trabalho na igreja. Eu conheço uns 2 exemplos aí. A igreja fazia o quê? Vamos nos livrar desse cidadão, mandando ele para o seminário. E aí você tem o quê? Maus pastores, às vezes ímpios lá, dirigindo o rebanho de Deus. Não, irmãos. Serviço, liderança na igreja, liderança no reino de Deus, envolve disposição para servir. E Paulo, quando vê esse cidadão aqui, ele diz: olha, achei, encontrei.
tanto encontrou que esse cidadão vai caminhar com ele, vai estar ao seu lado até o fim da vida. Esse jovenzinho aqui vai acompanhar o apóstolo Paulo até o fim da vida, não presencialmente o tempo todo, mas vai ser um dos seus companheiros até o final da vida. Tanto é que as últimas palavras que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, são direcionadas a esse jovem aqui, lá na segunda carta. Passou o cajado. Passou o cajado, falou: olha, continua aí o que eu comecei. Estou indo embora, meu corpo vai ser entregue como uma oferta para o Senhor. Terminei a minha carreira aqui, combati o bom combate. E aí Timóteo continue, e como ele deu orientações tanto na primeira carta quanto na segunda carta, né? Ao amado Timóteo. Você lê 1 Timóteo, depois lê 2 Timóteo e não chorar, você leu errado. Tem um sermão do Marco Teles, você conhece o Marco Teles, né? É um sermão cantado. Se você escutar aquilo ali e não chorar, dentro da compreensão de 1 e 2 Timóteo, você leu errado. Porque esse é o retrato do homem que Paulo está chamando para ajudá-lo no ministério. Não é um banda-voa. É claro assim, a gente tem que cuidar dos banda-voa também, né? Tem que ir lá perseverar com eles, tem que falar: cidadão, ajeita a sua vida. Mas de maneira nenhuma, alguém que não está com disposição a servir deve ser colocado em posição de liderança na igreja. Talvez, inclusive, essa tenha sido a birra de Paulo com João Marcos. Porque João Marcos, na viagem anterior, ele abandonou a equipe. Sabe-se lá por quê? Pelas pressões, pelas dificuldades que ele estava enfrentando. Ele falou: olha, esse negócio aqui não é tão fácil quanto eu imaginei. Ele, no meio da viagem, ele falou: olha, eu vou voltar. Ele não sabe dos detalhes, dos mínimos detalhes, né? Mas talvez tenha sido essa de: não, isso aí não vai, não. Se eu tiver, ele não vai. Agora é bom lembrar que todo esse problema foi resolvido posteriormente, né? Lá no finalzinho da vida, Paulo diz: olha, manda Marcos vir aí, porque ele é útil para mim. Lá bem na frente, né? Traga Marcos, porque ele é útil. Aquele que antes era inútil, que se ele for eu não vou, Paulo diz: não, traz ele, porque ele é útil para mim. Então, eu queria salientar esse aspecto aqui. Paulo olha para o Timóteo e fala: encontrei. E escreveu até o Marcos, tanto é, exatamente. O Marcos, às vezes você acha que não tem solução, né? E tem solução. O que a gente não pode fazer é pegar o cidadão que está vivendo de qualquer jeito, sem levar o reino de Deus em consideração, e colocá-lo em uma posição de liderança. Então, primeiro, ele ajeita a vida, se dispõe a servir, se envolve na comunidade, demonstra disposição a servir. Porque, deixa eu abrir o parêntese de novo. Minha esposa sempre fala, né? Às vezes você abre o parêntese e não fecha. Isso é coisa da minha cabeça, né? Cabeça meio variada assim. Aí você vai emendando coisa, mas eu quero voltar aqui. Mas às vezes assim, você fala: irmão, eu queria que você pregasse no domingo. Ele fala: beleza, pastor, eu vou pregar. Ele vai lá todo bonitinho, né? Veste a sua melhor roupa e vai lá e prega. Aí você fala assim: irmão, o vaso da igreja entupiu. Tem até esse conceito hoje em dia que está invadindo. Olha, eu queria que o Ministério de Música, aqui tem muita música, né? Eu fico muito feliz com isso, muitos conjuntos e tal. Eu queria que o conjunto tal cantasse no domingo. Aí os irmãos, eu achei até bonito, né? Todo mundo veste igual, é legal. Tem uma vaga para cada dia. Aí as irmãs vão lá e cantam e tal, e maravilha, e glória a Deus, que coisa bonita, porque está em evidência. E aí o pessoal diz hoje, né, que os músicos são os levitas. Já tem isso aí? Música é levita. Irmãos, o levita lá no Antigo Testamento, ele limpava a latrina, ele cuidava de limpar os sacrifícios, né? Ele cuidava, era um trabalho sujo. E quando sobrava tempo, ele ia compor e cantar. Hoje os levitas não, eles sabem que eles estão bonitinhos lá na frente, mas quando você fala: irmãos, vai ter mutirão na igreja. O camarada não aparece, cadê o levita? Não, porque o meu ministério, conversa, moço. Liderança no reino de Deus envolve serviço. Liderança no reino de Deus envolve disposição para servir. Você quer ser um líder na igreja? Eu vou lhe dar o segredo aqui, eu vou lhe dar a chave do sucesso. O pastor falou: irmãos, dia de sábado tem mutirão. Vai no mutirão. Irmãos, dia de sábado à tarde tem evangelismo lá na Melancia. Ainda tem Melancia? Tinha um lugar chamado Melancia. Existe Melancia? Não era Melancia, não? Acho que eu errei o lugar, deve ser. Hã?
Não um lugar chamado melancia. Não tinha um lugar chamado melancia? Não é aqui em Tantan, é outro Tem lugar. Jaqueira. Não, tem um lugar chamado melancia em algum lugar, eu tenho certeza. Vai ter evangelismo, vai no evangelismo. Irmão, nós vamos visitar o irmão fulano de tal, vai na visita. O irmão tem que pintar a igreja, vai pintar. Se envolva no serviço. Isso é que vai fazer com que você disponha com a liderança. E é isso que Paulo mostra aqui. Achei esse cidadão aqui, já fechei o parênteses? Já, fecha o parênteses. Achei esse cidadão, e Paulo então pediu que Timóteo o acompanhasse. Para a igreja talvez é uma tristeza, né? Mas essa é a realidade. Quer ver? Eu vou falar disso depois. Paulo então pediu para que eles acompanhassem em respeito dos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado. Parece até um contrassenso, né? Que o Conselho de Jerusalém tinha acabado de resolver que não precisava circuncidar, mas a decisão do Conselho dizia respeito a gentios. Você lembra que Timóteo é meio judeu, a mãe dele é judia. E para não causar um escândalo em respeito à consciência daqueles judeus que iam dizer, mas você é judeu. Então Paulo, por considerar o corpo e considerar a comunidade, leva Timóteo então a se circuncidar. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então veja, e aqui eu quero voltar também no outro ponto, nessa vez nesse ponto eu estou enrolando a língua aqui, diz que é sinal de problema de coração, alguém está falando. Mas você enrolar a língua é que você está ficando meio não está regulando bem o negócio. Quero voltar no outro texto para fortalecer esse meu ponto do serviço na igreja, que é o início da primeira viagem. Aí você volta um pouquinho lá no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. É dito aí no capítulo 13 que entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia haviam um grupo de irmãos ali, olha, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas, e Saulo. Então note bem, irmãos, que você tem um corpo plural de líderes, de profetas e mestres nessa comunidade, que não estavam de braços cruzados. Às vezes a gente fica de braços cruzados esperando o Senhor nos chamar. Eu vou esperar para ver o que Deus quer para mim, né? Será o que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu... Qual é a vontade dele? Deus quer que eu seja missionário na África? Deus quer que eu pregue o evangelho na Jaqueira? Deus quer que eu saia no evangelismo no domingo à tarde? O que Deus quer para a minha vida? E você fica esperando aparecer um anjo para dizer assim, não, eu quero que você faça isso aqui. Note bem que na igreja de Antioquia os irmãos não estavam de braços cruzados. É dito que naquela igreja havia profetas e mestres. O ministério profético é diferente do que às vezes as pessoas pensam aí, né? O cidadão adivinhando CPF, adivinhando o que o irmão está fazendo escondido, né? Não tem nada a ver. O ministério profético é o ministério de abrir a boca e dizer assim, diz o Senhor. Então esses homens eram os pastores, eles eram os líderes da igreja e que pastoreavam a igreja por meio do ensino. E enquanto eles estavam servindo servindo a igreja por meio do pastoreio, por meio do ministério profético e da liderança no ensino, veja aí no verso 2, que enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, então o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Às vezes você fica de braços cruzados esperando Deus falar o que Ele quer que você faça. Mas você quer a chave do sucesso aqui com relação a isso, com relação à liderança, com relação a serviço, que é o que nós caracterizamos como liderança aqui? Você vai perceber o que Deus quer que você faça à medida que você está trabalhando. Às vezes você acha que Deus quer que você seja um missionário da África, mas você não vem nem num culto na igreja. Eu conheço os dois casos assim também. O camarada dizia, Deus me chamou para ser pastor, e não vai nem na igreja. Mas que conversa besta é essa? Eu vi com essas palavras o cidadão dizendo, Deus me chamou para o púlpito,
E ele só ia na igreja quando era escalado para alguma coisa. Conversa besta. Não está nem no banco, porque Não está exatamente, não está nem na porta da igreja, não está nem no banco e quer servir. Então eu vou dizer para você que a chave do sucesso nesse sentido, para descobrir aí o que Deus quer para a sua vida, serve, vai servindo, vai ter um mutirão, vai ter equipe de limpeza, vai ter equipe de cozinha, vai ter equipe de música, vai ter um coral, se envolve em tudo, e à medida que você está servindo, o Senhor vai direcionando você exatamente para onde Ele quer que você esteja. Às vezes a gente fala assim, será que é a vontade de Deus que eu vá para a África pregar o Evangelho? É claro que é. Ele já expressou isso na sua palavra. Eu quero que vocês vão e preguem o Evangelho a toda criatura, ensinem-os a guardar o que eu tenho ordenado, batisem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês. Então é a vontade de Deus que você vai para a África. Agora você pergunta, é a vontade de Deus que eu saio para evangelizar no domingo à tarde? É também. Tanto quanto. É a vontade de Deus em cada caso? É também. É também. Não sei se é a vontade de Deus. Está na Bíblia. Então, assim, a maneira de perceber, o que eu quero mostrar aqui eu não estou expondo esses textos, eu estou usando esses textos apenas como pontos para fundamentar o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. A maneira de perceber a vontade de Deus no que diz respeito à liderança é por meio do serviço. É por meio do serviço. Eu sei assim, aqui eu vou já partir para um outro ponto, que é a ideia de lidar com gente. Lidar com gente não é fácil. Quem é que exerce alguma função de liderança na igreja? Não, na igreja lá, sempre lá na igreja. Na igreja tem alguém aqui? Pois é, vocês sabem que lidar com gente não é fácil não, né? Quando começa a vir as dificuldades, os problemas, as oposições, aí você vai esmorecendo, aí uma tendência é o esmorecimento e o abandono do serviço, falando, eu não quero saber disso não. E que se lasque todo mundo para lá, eu vou viver minha vida sossegada aqui, né? Ou a outra tendência é a gente partir para o autoritarismo. Então, eu sou o líder aqui, eu falei um pouco sobre isso, né? Na palestra dessa semana. Eu sou o líder aqui, vocês me obedecem, ponto final. Os dois, está tudo errado. Tudo errado. Lidar com gente não vai ser fácil. Lidar com gente não vai ser a tarefa mais fácil do mundo. E é por isso que na fala do Senhor Jesus aos dois irmãos lá, ele diz assim, olha, vocês precisam entender que no meu reino não são os liderados que vão servir, não são eu vou usar o termo por falta de um melhor, os inferiores, os menores que vão servir. Não, no meu reino, quem serve são os maiores. E aí, com essa disposição em mente, para vocês que estão liderando, eu não estou aqui para ser o dono desse povo, não. Eu não estou aqui para botar ordem na bagaça. Eu estou aqui para servir essas pessoas. E aí, quando você encarar o serviço de liderança dessa forma, não é que vai ser fácil, não. Vai ser menos difícil lidar com as intempéries que vierem. Eu estou aqui para servir esse povo. Eu não estou aqui para me impor. Eu não estou aqui para provar meu ponto. Eu não estou aqui para me mostrar como superior. Eu estou aqui para dizer que eu sei todas as respostas. Eu estou aqui para servir essas pessoas. E aí tudo vai fazer sentido e vai ser menos difícil a tarefa. Então, note que esses irmãos aqui não estavam desocupados. Essa situação aqui que o Adriel falou sobre muitas vezes a pessoa não está nem no banco e querer ir para o púlpito, acontece também no que diz respeito à tarefa missionária. Quantas vezes, pastor, Deus está me chamando para ir para a África. Deus me chamou para ir para uma tribo lá na Amazônia e tal. E aí muitas vezes a igreja, dentro dessa ideia que você falou também, para se livrar do cidadão que dá trabalho, fala, vá com Deus. Olha Deus falando no coração do irmão. Olha que bom que Deus chamou o irmão para missões. Vá com Deus, né? Vá com Deus e por favor não volte. Eu estou brincando aqui, mas isso é muito sério mesmo. Irmãos, nós não podemos colocar na obra missionária, nas posições de liderança na igreja, no serviço pastoral, na liderança dos departamentos da igreja, pessoas que não tenham
a mínima disposição a servir. A mínima disposição para servir. Esse povo aqui, essa igreja, a igreja de Antioquia, contava com líderes, líderes assim que, vou usar o termo, porque a gente sabe que a glória toda é de Deus, mas com líderes extraordinários. Um dos pastores da igreja era o apóstolo Paulo. Um dos apóstolos da igreja, dos pastores da igreja, era Barnabé. Os líderes da igreja eram esses homens aqui. E eles não estavam de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa, aparecer um anjo do céu e falar, olha, não. Eles estavam envolvidos, eles estavam pregando, ensinando, orando, jejuando. E enquanto eles faziam isso, aí sim veio a percepção do Espírito Santo de que Paulo e Barnabé seriam designados para uma obra específica. E a gente quer que Deus fale de braços cruzados, esperando acontecer, não, sirva. E aí então você vai entender e vai começar a perceber qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. É só até 10 que eu tenho, né? E aí, obviamente, tem algumas outras coisas que eu preciso falar aqui sobre liderança. Liderança envolve a qualificação moral, certo? Eu não quero entrar aqui nas questões doutrinárias e práticas em relação a muita coisa que é diferente de igreja para igreja, mas, por exemplo, imagine colocar um homem divorciado para liderar o ministério de casais da igreja. Eu não estou dizendo que o homem divorciado não é crente, que ele não possa servir em outras áreas e que não possa glorificar a Deus em outras áreas e que não possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a tarefa de liderança exige um mínimo, para não dizer o máximo, né, de qualificação moral dentro daquela área em que a pessoa se dispõe a servir. Como é que eu vou colocar na liderança da sociedade feminina da igreja uma mulher que briga com o marido toda semana? Os vizinhos estão dando notícia lá que ela quebra as panelas, que ela xinga o marido, que ela cria escândalo dentro de casa. Não dá. Como é que eu vou colocar na liderança da tesouraria da igreja um cidadão cujo nome está no SPC? Ele compra aí no meio do comércio da cidade, deve todo mundo, não administra bem nem os próprios negócios e ele é o tesoureiro da igreja. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar no ministério pastoral alguém que não tenha a mínima qualificação moral e o mínimo preparo para poder liderar e cuidar do rebanho de Deus? Não dá. Então, assim, eu não vou dar aqui as chaves. Tem muitos livros que vocês podem ler, tem muita coisa que você tem um livro do MacArthur que é muito bom, o senhor já viu? Um livro sobre liderança. Pronto, se você procurava aí o perfil de liderança ou coisa desse sentido, pronto, arruma esse livro aí, o livro sobre liderança do John MacArthur, e aí você vai ter essa ideia dos passos, dos pontos e tal. Que minha ideia é muito mais geral, até por conta do tempo mesmo. Mas liderança exige qualificação moral. Paulo fala sobre isso quando ele fala da qualificação dos presbíteros e diáconos lá. E aqui, obviamente, também não vou entrar nos detalhes do ofício diaconal, mas eu não entendo diácono como uma liderança espiritual. Para mim, a liderança espiritual da igreja são os pastores, os presbíteros da igreja. Os diáconos, eles exercem uma função de liderança no serviço que eles prestam, mas eles não são líderes espirituais da igreja. Essa é a minha visão. Mas sem entrar nesses detalhes aqui, Paulo passa a lista lá, olha. O pastor, ele não deve ser chegado numa cachaça, ele tem que administrar bem os seus bens, ele tem que cuidar bem da própria família, ele tem que reger bem os seus filhos, ele tem que ser alguém reconhecido. O diácono da mesma maneira, a mulher, e aí também tem a divergência, a mulher ali é a diaconisa ou a mulher do diácono, né? Só para dizer, o texto pode ser lido das duas maneiras, aí você escolhe aqui a melhor que lhe agrada. Agora, se você vê o diácono como líder espiritual, então lá é a mulher do diácono. Se você vê o diácono como líder que serve, não como líder espiritual, então lá pode ser a diaconisa. Então é só escolher o lado aí, e aí está tudo bom. Não pega em nenhum. Mas o que eu quero dizer com isso? Paulo faz questão de colocar qualificações morais ali. Não é qualquer doido que pode assumir a posição de liderança, não, ele tem que ter qualificação moral. Ele tem que ser qualificado moralmente.
E aqui nós temos 3 pontos que eu queria abrir para a pergunta, mas não vai dar tempo, eu falo demais, né? Não tem jeito. Mas 3 pontos aqui para a gente perceber lideranças, os pontinhos bonitinhos aqui. O primeiro, desejo. Você tem que querer. Para com esse negócio de querer botar alguém para fazer uma coisa na igreja sem a pessoa querer. Mas vai, irmão. Não, pastor, eu não quero. Então, tudo bem. Lá na igreja onde eu estava pastoreando, a gente passou por algumas situações assim, né? Tinha os departamentos, mas não tinha ninguém querendo assumir o departamento. E agora? Eu falei, e agora fica sem ninguém. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar alguém só para suprir a vaga? Mas é um departamento de decorar, né? A gente chama como, não sei, o pessoal que decora ornamentação. Não tinha ninguém querendo assumir o negócio. E agora vai fazer o quê? Problema nenhum, a gente decora isso sem a preocupação de ter alguém com cargo, né? O cargo do decorador. Né? Porque, irmãos, liderança e serviço envolve disposição. Se a pessoa não quer, não dá. E aí a gente comete aquele erro, né? De encher um monte de cargo lá, a gente bota fulano, ciclano nem quer. Aí vai todo mundo lá para frente do final de ano. Fulano vai ser o líder disso, o líder daquilo. Vai praticamente a igreja toda, porque tem líder de tudo, né? E aí chega no mês de fevereiro, ninguém mais quer saber de nada. Por quê? Porque não queria. Então a primeira coisa em termos de liderança é a pessoa querer. E o contrário também é verdade, porque às vezes alguém fala assim, eu não queria estar aqui, mas Deus me colocou aqui. Eu não quero, Deus não está me obrigando, não, moço. Eu não queria, eu vejo às vezes até pastor falando assim, eu não queria estar no ministério, mas Deus me chamou. Moço, vá plantar batata, então. Vá fazer outra coisa, porque a coisa mais básica para servir a Deus é querer. É querer. Paulo fala no capítulo 3 de 1 Timóteo. A gente fala de chamar, a gente chama de chamado, mas o chamado é desejo. Primeiro ponto, tem que querer. Está acabando já, né, velho? Acabando, não vai. Vou estourar o tempo. Todo mundo estourou o tempo, por que eu não posso estourar? Agora, não adianta só querer. Porque alguém pode dizer eu quero, porque ele vê o pastor bonitinho lá na frente, terno e gravata, pregando, falando bonito, todo mundo balançando a cabeça e falando amém, olha lá. Estourei o tempo. A 10 ainda está bom demais, maravilha. Show. Ele quer ser discreto, mas eu não sou discreto. O camarada vê lá bonitinho e fala, rapaz, eu quero isso aí. Porque ele vê só a beleza do negócio, né? Ele fala, eu quero isso aí. Eu quero assumir a liderança. Acontece muito, né? A irmã está fazendo tudo errado esse ano, eu quero assumir esse departamento feminino aí. Não, eu quero ser ministro. Querer não adianta. Só querer não é suficiente. É preciso ter qualificação moral para exercer liderança no reino do povo. Lá fora, no mundo corporativo, o camarada pode ser imoral, ele pode ser cachaceiro, ele pode ser, dependendo da empresa, nem isso pode, mas ele pode ser cachaceiro, ele pode ser, desculpa a expressão, mas ele pode ser, vou usar uma expressão, pode ser mulherengo, pode ser cachaceiro, pode ser tudo isso. Ele está indo na empresa, cumprindo a tarefa dele lá, está dando lucro para a empresa, está dando tudo certo, beleza. No reino de Deus não é assim. Só tem que ter qualificação moral, é o mínimo. Não adianta só querer. Às vezes o menino quer liderar um grupo de jovens, mas ele é namorador demais. De 2 em 2 meses está com uma namorada diferente. Aí, conversa besta é essa. O camarada quer ser líder do grupo de jovens e nem a Bíblia lê. Você pergunta para ele quem é o pai de José, ele não sabe. Você pede ele para abrir a Bíblia no Evangelho de São Joaquim, já viu essa? E aí ele está lá procurando o Evangelho de São Joaquim. Nem a Bíblia lê. Então tem que ter qualificação. Então primeiro você tem que querer, sem querer não vai. Nem a pessoa vai e nem alguém deve impor que a pessoa assuma uma posição de liderança sem vontade. Depois tem que ter qualificação, tem que ter o reconhecimento da comunidade. Alguém pode dizer assim, Deus me chamou para ser pastor, mas ninguém, a igreja não percebe isso. Os irmãos olham e falam, guarda, né? Claro, tem um chamado interno, que é aquele que Deus trata no coração de cada um, mas a melhor maneira de você perceber alguém que foi chamado para uma posição é as próprias pessoas percebendo isso. As pessoas olham assim e falam, rapaz, mas você faz isso tão bem, por que você não assume essa responsabilidade?
Isso assim, naturalmente, entende? Essa percepção natural que a comunidade tem, que a igreja tem. Timóteo tinha um bom testemunho da igreja. Timóteo não foi alguém que Paulo falou lá, fez assim, dune, e escolheu Timóteo, não. Timóteo tinha o bom testemunho da igreja. Os irmãos falaram, não, esse aí está aprovado. E aí Paulo olhou para aquilo e falou, é esse mesmo que eu quero. Então tem que ter essa percepção da comunidade, essa percepção da igreja. Quando me perguntaram no meu conselho examinatório, né, sobre a minha experiência de chamado, eu não tinha outra coisa para dizer. Tipo assim, às vezes, assim, é claro, Deus é soberano e trata com cada um individualmente, e eu fico muito feliz em ver o testemunho de chamado de cada um dos irmãos, mas eu não tive nenhuma experiência assim de dizer, eu tive convicção nisso aqui, naquilo ali, aconteceu isso, Deus me deu uma resposta, apareceu um sinal, não. Eu também. Olha, então eu estou bem acompanhado. Mas a percepção do chamado se deu pela vontade. E primeiro eu quis, eu disse isso para os pastores, né? Eu quis. E eu fiquei convicto do meu chamado quando a igreja de Rio Pardo me mandou para o seminário. E eu fiquei mais convicto ainda do meu chamado ministerial quando, terminando o seminário, a igreja da URGS me chamou para ser pastor lá. Então, assim, a percepção da comunidade é que dá essa convicção de que Deus está lhe querendo num determinado serviço da igreja. Não vai sem essa, não vai para se provar para ninguém, não faça nada para provar que se sabe fazer, não faz para mostrar que o outro estava fazendo errado, não. A comunidade vai percebendo, a igreja vai percebendo, e as coisas vão acontecendo muito naturalmente para que você se encaixe dentro da sua posição de serviço na comunidade, tá bom? Então precisa querer, precisa ter qualificação, precisa ter o reconhecimento da comunidade e precisa se preparar. Aí a última coisa que eu queria falar é isso. Assim, sem preparo, você vai parar no tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, às vezes o camarada toca muito bem. Ele conhece ali 3 acordes, ele conhece um pouco de teoria musical, ele tem uma voz bonita. E aí então ele se sente inclinado, ele quer servir no ministério de música. A igreja percebe isso, concorda, diz tudo bem, o irmão vai servindo. Mas o tempo passa 15 anos e não teve nenhuma preocupação com o preparo, com o avanço, com a melhoria. Os mesmos 3 acordes que ele tocava 15 anos atrás são os acordes que ele toca agora. Obviamente, eu não estou dizendo que isso não glorifica a Deus e que Deus não se sente satisfeito com esse serviço, mas eu estou dizendo que às vezes as pessoas não estão preocupadas em se preparar. Elas acham que basta querer e que basta o pessoal fazer o legalzinho e está tudo bom. Aí você vê muitas vezes essa falta de preocupação em avançar, em melhorar. Aí você vai na igreja hoje, as coisas são feitas de um jeito, aí você volta daqui 20 anos, e não estou dizendo que está errado, mas eu estou dizendo que não houve uma preocupação em melhorar, em dizer, estamos fazendo isso aqui, por que não melhorar aqui? E aqui até mesmo no campo moral, não só no preparo técnico para o desenvolvimento de um serviço, mas na própria natureza da pessoa. Você vê que a pessoa não evoluiu, não melhorou, não avançou, não cresceu na fé. É a mesma pessoa de 10, 15, 20 anos atrás. Porque não se preocupou em avançar, em dar passos adiante no seu serviço e na sua liderança da igreja. Tá bom? Eu acho que eu falei demais. A ideia não era dar passos para os segredos para a felicidade. Eu acho que eu cumpri isso. Mas mostrar um pouco do que é liderança na igreja, o que caracteriza alguém que serve como líder na igreja e do que pode despontar e pode ser levado em consideração para alguém servir ou não em posições de liderança na igreja. São só pontos de partida. Lá no seminário a gente estuda isso, são semestres, né? Diversos semestres sobre esses assuntos e não dá para tratar nos mínimos detalhes aí numa palestra de 50 minutos. Vocês têm alguma pergunta? Ou alguma colocação? Falo demais, né? Eu nunca consigo consertar isso. Mas vocês orem aí para eu conseguir melhorar. Isso aí. Só uma colocação assim, a gente como servo de Deus, isso que tem de liderança na Bíblia serve para as vidas para o secular também, porque às vezes hoje está essa falta, falou sobre os líderes que no secular pode se envolver em muitas coisas e que no outro dia dá tudo certo.
gente tem casos lá na igreja de líderes lá que saem no final de semana, bebe com os liderados dele, aí na segunda manhã todo mundo ressaca e aí tem aquela dificuldade. Reflete. O reflexo daquilo vai para o outro dia. É incrível. Ah, mas ontem você estava bêbado, lá igual um corpo lá, mas não, e agora quer achar que. Assim, não deixa de não interferir. Irmãos, é verdade. A Escritura é a verdade absoluta. Ela é a verdade absoluta para todas as áreas da vida. Inclusive algumas pessoas, né, nem crentes são, nem crentes, nem professam fé no Senhor Jesus, mas se regem no mundo corporativo por princípios da Bíblia, livro de Provérbios, por exemplo. Tem muita gente que faz isso. E são bem-sucedidos, né? Nesse campo. Mas a gente lembra, dentro do aspecto do reino, agora, trazendo o reino para a igreja mais uma vez, que todas essas coisas fora do Evangelho, elas são meramente temporais. O empresário bem-sucedido, levando em consideração os princípios da Escritura, ele vai ser bem-sucedido, mas ele não entendeu ainda, ele não entendeu o reino. Então, esse sucesso dele é só temporal, né? Agora, o empresário cristão, que se rege pelo princípio da Escritura, ou funcionário, ou assalariado, ou serviços gerais, seja lá quem for, que se regem pelos princípios da Escritura, ele será bem sucedido. Você lembra lá do que Paulo diz em Paulo diz, é muito Paulo na cabeça, né? Salomão diz lá no Salmo 128, o homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, ele terá sucesso. Qual é o sucesso? É temer a Deus. Aí não importa se ele é um empresário, não importa se ele é um funcionário público, não importa se ele é assalariado ou se ele é desempregado. Ele temendo a Deus, ele terá sucesso. Certo? Eu gostei muito dessa colocação que a Ramon falou de servidão, né? Porque se a gente for olhar para a Bíblia, os melhores líderes eram servos. É verdade. Quando a gente olha para Josué, por exemplo. Desde o Antigo Testamento, liderança serviço. Quando a gente olha para Josué, quando foi chamado de servo de Moisés, era servo. Sim. Né? Josué servindo ali, ele foi chamado para ser tribunado. Tem que olhar para isso, né? Que servidão é. Você quer ver? Diga lá, pode dizer. Não adianta assim o cristão ele entender esse princípio dentro da igreja, mas não colocar em prática no secular, entre aspas, né? Porque é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que não existe nada de secular na vida do cristão. Então o crente ele tem uma empresa, ele tem que liderá-la de acordo com os princípios da Bíblia do mesmo jeito. Não adianta ele querer ser o dono da empresa e ser servido, sendo que o padrão de liderança que a Bíblia estabelece não é um padrão só para pastores, ou para missionários, ou para o meio eclesiástico, é para a vida cristã, é para todas as áreas, né? Então, no meio secular entre aspas, né? Tem que tratar da mesma forma, para não ser secularizado. É isso aí. Eu queria falar mais, dar oportunidade para vocês falarem, mas estourei o tempo agora. Depois a gente tem outra oportunidade. Espero ter todos aqui são de São João, tirando. Bom ver vocês, viu? Bom rever os irmãos, estar com vocês aí. Que Deus os abençoe e continue guiando. Vamos orar, que não oramos no início? Senão. Aliás, oramos, né? Porque eu não orei, tá vendo? Minha cabeça não tá boa, eu estou variativo. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por esse tempo aqui com irmãos tão queridos. Nós queremos servir, ó Deus. Nós queremos ser úteis no Teu reino. E muito mais do que chaves para o sucesso ou segredos para a liderança, nós queremos ter uma liderança bíblica, que envolva desejo, disposição, que envolva serviço, que envolva reconhecimento da comunidade, que envolva, Senhor, qualificação moral e preparo. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas debilidades e ajuda-nos a servir, porque essa é a Tua vontade para com cada um de nós. E que no meio do serviço, enquanto servimos uns aos outros, enquanto servimos a igreja, glorifiquemos o Teu nome e cumpramos a Tua boa vontade. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus, suplicando a Tua graça. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Amém.